Reverendo, como integrar a sabedoria milenar bíblica à vida moderna de maneira que impacte o meu modo de viver? Ora, é o que eu ensino a vida inteira. Um dos lemas mais importantes, é um dos pilares mais significativos de tudo que eu ensino, é como integrar a sabedoria milenar bíblica à existência contemporânea, que é ter Jesus como a nossa chave interpretativa, a nossa chave hermenêutica, ter o filtro, ter em Jesus não apenas um filtro que diminua, ele diminui o primitivismo. A fé milenar bíblica está cheia de coisas que foram úteis milenarmente, mas que durante a própria consecução dos fatos e a formação do texto bíblico, muitas dessas coisas que milenarmente já tinham sido importantes, durante aquilo que a gente chama de Velho Testamento, ou seja, de passado, pré-Cristo, durante esse próprio período foram perdendo a sua relevância no texto da própria Escritura passada. E à medida em que você chega em Jesus, quando entra-se em Jesus, é como se virasse-se uma chave radical. É como se a gente deixasse de ver apenas o macrocosmos das teorias de Isaac Newton e, de repente, você fizesse uma virada quântica para uma dimensão de uma profundidade que cresce para dentro infinitamente, indizivelmente, e é onde todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então, em Jesus, você tem não só um filtro para o passado, mas você tem uma abertura para discernir o presente e a referência absoluta para ajudar você a entender qual é a linha mestra de significado e de verdade a ser seguido, não importando quais sejam as mudanças e de que natureza sejam tais mudanças no planeta. De modo que, se Deus me der a chance de viver mais 20 anos, mais 30 anos, o planeta vai ter mudado infinitamente mais do que mudou no último século, nos últimos 50 anos, ou nos últimos 20 anos, ou nos últimos 10 anos. Vai mudar uma barbaridade. Vai ser o futuro que já chegou, mas numa dimensão e numa qualificação futurística que a maioria não consegue ainda nem imaginar. Em mim não vai acontecer nada. Eu vou continuar tendo mensagem, palavra, pertinência, significado, relevância e resposta para a condição humana por causa disso. Porque em Cristo Jesus habitam todos os tesouros da ciência, do conhecimento e da sabedoria. Então, venha o que vier, eu estou mais do que preparado para viver, com a graça de Deus. Do Caio, você acha que as cartas de Paulo têm grande responsabilidade pela religiosidade vigente? Não, graças a Deus não. Paulo recebe a calúnia de alguns teólogos que dizem que ele é o criador do cristianismo. Coitado de Paulo. O cara nem veio que a Basílica é de São Pedro, não é de São Paulo. Paulo ganhou um status posterior, status esses que durante os dias da sua vida ele não teve. Ele não foi bem querido pelo pessoal de Jerusalém, pelos crentes de Jerusalém que não gostavam dele, como não gostam de mim. Não gostavam de Paulo. Os judeus de Jerusalém o odiavam. Estou falando primeiro da igreja de Jerusalém que não gostava dele. Os judeus de Jerusalém o odiavam. E tinha um terceiro grupo de híbridos, os judaizantes, que iam de lugar em lugar falando mal de Paulo. E Paulo sofreu, e tudo que Paulo sofreu praticamente na vida foi provocado pelos religiosos, contra os quais ele se insurgia. Paulo foi considerado um iconoclasta pela religião judaica. Ele trabalhou contra isso. Ele nunca disse temos que ter um templo, temos que cultuar num lugar. Ao contrário, Paulo foi um dessacralizante de todas as coisas, um indivíduo que considerou puro todas as coisas, todos os alimentos, que tratou disso com essa naturalidade. Agora, se alguém teve uma responsabilidade muito maior no meio cristão por a gente ter se tornado esse híbrido, que não é nem a religiosidade dos judeus e nem é a liberdade do evangelho segundo Cristo Jesus, foram apóstolos que ficaram ali um pouco no meio. Como Pedro é um tipo clássico. Ele entendeu o evangelho de Cristo Jesus, mas de vez em quando ele recuava, como a gente lê lá em Gálatas, no capítulo 2. Como a gente lê a tergiversação dele em Atos, capítulo 10. Bem anterior, mas em Gálatas, capítulo 2, ele já não era uma criança há muitos anos em Cristo, mas continuou
sujeito a dissimulações, a se entregar a uma coisa aqui, outra ali, a fazer um pacto intermediário, como muita gente faz. Paulo, todavia, nunca fez, ao contrário. Ele bate no peito e diz: olha, essa glória de ter pregado o evangelho da liberdade em Cristo Jesus, no meio de todas as culturas e povos e etnias da terra, é uma glória da qual eu não abro mão, porque é por esse esforço e é por esse compromisso que eu tenho sofrido tudo que eu tenho sofrido e que eu tenho dado a minha própria vida. Isso é porque, gente, eu estou pregando para pedras. Aliás, essas pedras aqui já estão assimilando mais o que eu estou dizendo do que o coração de muita gente que me escuta e não compreende nada, infelizmente. Pastor Caio, como você imagina a evolução da espiritualidade em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado? Bom, eu acho que a interconexão e a comunicabilidade global ajudam a difusão da verdadeira espiritualidade, que antes de haver essa possibilidade de comunicabilidade global, ficava retida a tribos, a grupos, a etnias, a geopolíticas, a países, no máximo a continentes. Havia um impedimento enorme de comunicação. E agora, eu acho que se há uma época onde a gente tem a chance de anunciar com consciência, com conteúdo e com o caráter de Cristo Jesus, segundo o Evangelho, a verdadeira espiritualidade, é num tempo como o nosso, onde eu posso, daqui, desse lugar onde eu estou, falando até a minha língua, embora eu possa falar também outra língua, mas falando português, eu posso ser entendido em inglês, em mandarim, em espanhol, em hebraico, em árabe, que é o que eu espero que a gente faça dentro de poucos meses, para o mundo inteiro. O que é uma chance extraordinária para a difusão da espiritualidade do Evangelho, que é uma espiritualidade que carrega conteúdo. Ela carrega conteúdo, e o conteúdo dela é fé, esperança e amor. Esses três, sem os quais tudo mais cai na categoria do nada, da lata batendo, do sino tocando, da sonoridade irracional, da histeria que não comunica paz. Todas as outras coisas, inclusive a ciência, a sabedoria, ficam apenas eivados de vaidade, de orgulho, de supremacismo ou de qualquer outra coisa. O que nos salva dos nossos próprios saberes é essa espiritualidade simples de Jesus e do Evangelho, que quer apenas crescer na compreensão e no aprofundamento da verdadeira fé, conforme Jesus a ensinou e praticou, da verdadeira esperança, conforme Jesus demonstrou, e do amor, conforme Jesus materializou diante dos nossos sentidos. É isso que tem que ser espalhado pelo mundo, e não doutrinações, dogmas, catequeses, sacramentalidades, relíquias cristãs, transformações superficiais de pessoas de um grupo religioso para outro. Tudo isso é apenas política, power encounter, luta de poder, choque transcultural, político, étnico, que só piora o mundo e só piora a alma das pessoas. E como todo mundo que me conhece sabe, eu estou fora disso.